Boa tarde a todos. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Boa tarde, Vânia, Alessandra, Arielle. Obrigado pelos coraçõezinhos. Hoje nós vamos abordar um tema que está no momento muito propício para que possamos todos nós nos conscientizar das nossas responsabilidades, não é? Enquanto espíritas e quanto trabalhadores do Senhor. O tema é Vós sois o sal da terra, que aliás essa passagem está no livro do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 13. E o outro, no de Gálatas, um pouco de fermento leveda toda a massa. Está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Então, é sobre esse assunto que iremos abordar agora. Mas antes, vamos dar alguns recadinhos bem rápidos. A Casa Espírita Maria de Nazaré se localiza na cidade de Poá, a rua João Pecne, número 537, em frente ao cemitério de Poá, no bairro Nova Poá. Telefone da Casa Espírita, celular, é 96300-4552. 96300-4552. Por esse celular, vocês podem enviar um WhatsApp que nós responderemos. A qualquer hora do dia ou da noite, no momento em que eu observar, e eu faço isso várias vezes ao dia, eu vou responder. Então essa é uma forma de comunicação com a Casa Espírita, uma vez que nós não dispomos de uma secretaria com um trabalhador no horário comercial ou mesmo à noite para atender. Seja porque nós estamos num período ainda de final de pandemia, mas também porque nós não dispomos de um voluntário que pudesse fazer essa função. Quem sabe venhamos a ter futuramente. Mas, enquanto nós não temos, nós vamos nos valendo do WhatsApp, tá bom? Temos lives, então, todos os dias às 18 horas. Também essas lives, depois, são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN Poá. Então, todas as palestras aqui proferidas, depois são colocadas nesse canal, que nós pedimos que vocês se inscrevam, compartilhem e deem o like, como um mecanismo de nós divulgarmos a doutrina espírita. Uma boa tarde, Aparecida, Silvia, José Faria e Abete. Um grande abraço. E nós estamos ainda com a Feira do Livro, que nós estamos, em princípio, pretendendo manter até o final deste mês. Feira do Livro encontra-se lá na sede da Casa Espírita. Os valores, boa tarde, Marilda, os valores são muito módicos. Eu mesmo comprei um livro no Mundo Maior, paguei R$1, para vocês terem uma ideia. Há livros absolutamente novos, não é? Que sequer ainda foram lidos, são livros comprados. Eu mesmo comprei um em duplicidade e doei um. Livros que custam R$40, R$50. No entanto, na Casa Espírita, o livro, o valor máximo será vendido a R$10. Então, os livros novos, ou em estado de novo, será vendido a R$10. Mas, no geral, os livros usados não são livros velhos, danificados, não. São livros usados, não é? Mas encontram-se em bom estado. Então, nós vamos ter livros a R$1, R$2, R$3, R$4, R$5. Então, valores bastante módicos que nos permita estar comprando, adquirindo um livro. Boa tarde, Brandina. Porque às vezes a gente não tem, aí a gente pega na biblioteca da Casa Espírita para ler, depois tem 30 dias para devolver. Mas, dentro do possível, se a pessoa puder comprar, é bom, porque daí fica, né, como um livro de cabeceira, guardado para depois reler e ter ali sempre à disposição. Então, fica aí também a sugestão.
nós temos também, além das lives, as tarefas presenciais. Então, aos domingos, a palestra evangélica, a palestra espírita. Aliás, domingo agora último tivemos uma palestra espírita e também a exibição do filme Nosso Lar, foi muito bacana. Boa tarde, André Roberto, Fanny, um grande abraço. Então tivemos a exibição do filme Nosso Lar, foi muito bacana, a gente assistia ali conjuntamente. Pretendemos fazer no ano que vem, bimensalmente, a exibição de filmes espíritas. Quando chegar perto, a gente vai divulgar. E de quarta-feira, nós temos a tarefa às 20 horas, que é o passe magnético. Então, nós convidamos a todos que queiram tomar um passe magnético, que compareçam na Casa Espírita às 20 horas. É precedida de uma palestra de 10, 15 minutos, e em seguida é dado o passe magnético na Câmara Mediúnica e depois é servida a água fluidificada. Vamos divulgar, é uma tarefa nova que começou há pouco tempo, então nós temos poucas pessoas informadas e, portanto, poucas pessoas que lá comparecem. Mas isso não é desestímulo para nós, mas ao contrário, para nos mantermos serenos e firmes, sabendo que estamos trabalhando na seara do Mestre. E nós temos também na quinta-feira estudo da doutrina espírita às 15 horas. E na sexta-feira, às 19 horas, nós temos a palestra evangélica. Na segunda-feira, temos uma atividade, uma tarefa que não está no momento completamente aberta ao público, que é a assistência espiritual. Começa às 18h50. Mas em casos excepcionais estamos atendendo ao público. Nesses casos, a pessoa que necessitar deve comparecer às 18h30 para ser entrevistado pelo médium da casa e depois ser atendido na assistência espiritual. Então, em princípio, são esses os recados, apenas que, reiterando, nós iniciaremos um curso novo no dia 1º de fevereiro, que será uma terça-feira. Então esse curso é o curso básico de Espiritismo, primeiro e segundo ano, curso completo, e nós vamos começar o curso no dia 1º de fevereiro, será online o curso inteiro. Ele será realizado pela plataforma do Google Meet, então basta instalar esse aplicativo no seu celular ou no seu computador para poder acompanhar o curso. Então, será das 19 às 20 horas, no dia 1º de fevereiro será a primeira aula, vai até o mês de junho. No mês de junho vai ter o recesso de férias e volta em agosto e vai até o dia 6 de dezembro, quando então o curso terminará. Boa tarde, Lia. Um grande abraço, obrigado pela presença. Então, esses são os cursos. Os outros cursos, eles estão em andamento, já que o curso de apometria e o curso de médios estão em andamento, não admitindo novas inscrições no momento. Depois, no segundo semestre do ano que vem, nós vamos ter cursos novos e aí a gente vai informando. Então vamos fazer uma prece para dar início mais propriamente ao nosso assunto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz. Há 2000 anos, quando Cristo encarnou entre nós, ele deixou sua mensagem de amor e também nos deixou claro que nesses tempos de transformação, nesses tempos de final de ciclo, de era, em que ingressaríamos numa transição para, ao final dela, iniciarmos um novo período de regeneração dos espíritos que continuariam seu processo evolutivo neste mundo. Separando, então, nesse tempo, que é agora, os espíritos que não conseguiram apresentar um nível vibratório mínimo que lhes permitisse prosseguir seu processo evolutivo aqui
na nova etapa de regeneração. E nós temos que convir que a doutrina espírita, sendo o consolador prometido, foi e está sendo o instrumento para preparar os espíritos da nova era, os espíritos que vão orientar a grande massa de espíritos para o planeta inteiro, seja neste momento, mas mais propriamente no ciclo que se inicia para breve. E é por isso que nessas duas passagens que eu citei, do livro de Mateus, o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, e o de Gálatas, capítulo 5, versículo 9, nos quais, respectivamente, foi dito que vós sois o sal da terra. E, no livro de Gálatas, dito que um pouco de fermento leveda a massa toda. O que essas duas passagens estão nos querendo dizer? Estão querendo dizer que, evidentemente, nós não vamos ter no mundo, no planeta, todos os espíritos que vão prosseguir reencarnando aqui, numa condição que lhes permita, já de pronto, sobretudo no início, expressar, o anseio e também a aplicação do Evangelho do Senhor. E por isso que na obra de Kardec foi dito pelo Espírito Verdade que para os espíritos prosseguirem evolucionando na nova etapa, que não é uma etapa que algumas vezes nós ouvimos de mundo regenerado, mas é de mundo em regeneração. Será regenerado ao final, o que levará muitos séculos, quiçá 70 séculos. No entanto, no início, são semelhantes àqueles prisioneiros que estavam na cadeia, no presídio, e que receberam o livramento condicional para voltarem à sociedade. Mas é um livramento, então é uma liberdade condicionadas às atitudes que eles se comprometeram a ter. Atitudes de convívio social, em fraternidade com os outros que se encontram vivendo em sociedade. Então nós somos esses espíritos que nos encontrávamos e ainda nos encontramos presos, porque a Terra é um presídio para nós, é um mundo prisão. Então, na medida em que nós apresentamos uma vibração mínima, que é aquela que estabelece, que determina serem as criaturas tendentes ao bem, não são pessoas totalmente boas. Por isso que no mundo de regeneração, o bem prevalecerá sobre o mal, portanto ainda haverá o mal. Mas as criaturas que se encontrem a viver no mundo em regeneração são criaturas que querem fazer o bem, embora ainda possam fazer o mal. Então, é aquela liberdade condicionada à pessoa que vai prosseguir perseverando na sua mudança íntima. Mas a grande maioria ainda será composta de criaturas que terão algumas dificuldades ou grandes dificuldades. No entanto, mesmo assim, eles querem acertar. Mas você vai ter entre essa massa uma parcela de espíritos um pouco mais esclarecidos, que vão servir de norteamento, de condutores. E esses são, na sua grande maioria, os espíritas, que são os trabalhadores da última hora. E com base em que eu digo isso? Você tem uma massa de bolo. Se você pega essa massa de bolo que você fez, um bolo de chocolate, por exemplo, você preparou a massa, está prontinha, você pôs na forma e bota no forno. O que vai acontecer?
vai acontecer que esse bolo vai ficar aquele bolo que nós chamamos de bolo embatumado, aquele bolo da massa dura, né? No entanto, se você pegar essa mesma massa e botar apenas uma pitada, uma colher de fermento, o que vai acontecer com essa massa? Bota no forno, vai ficar uma massa, a massa vai crescer, vai ficar suave, vai ficar fofa e, portanto, mais comestível, mais palatável. É por isso que nessa passagem do livro de Gálatas está escrito, não é? Que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, se nós observarmos os espíritas, que inclusive estão praticamente 100% na pátria do Evangelho e Coração do Mundo, que é o Brasil, nós vamos ter aqui na pátria do Evangelho tão somente 3% de toda a população do Brasil que são espíritas. De 2 a 3%. A gente considerando o Brasil como um todo, porque você tem algumas cidades, como por exemplo Uberaba, que são 17%. Mas eu digo assim, no geral, se a gente pegar toda a população e os espíritos do Brasil inteiro, dá de 2 a 3%. No Brasil, que é a pátria do Evangelho e Coração do Mundo. Se nós pegarmos no planeta inteiro, o percentual será ainda muito menor. Porque fora do Brasil, a quantidade de espíritas é ínfima, para não dizer quase insignificante, porque é muito pouca. Insignificante nesse sentido em termos quantitativos, não qualitativo. Porque em termos qualitativos, como a lição de Gálatas fala, um pouco de fermento leveda a massa toda. Então não precisa ter a quantidade. Não é necessário. Você tendo um pouco, já é o suficiente. Então, o que é que nós dizemos, e os espíritas, quem dizem na realidade, eu só reproduzo, é que os espíritas estão sendo preparados para essa missão. Na próxima reencarnação, os espíritas podem se conscientizar que não deverão necessariamente reencarnar no Brasil mais. Porque nós temos o planeta, então vai reencarnar em várias partes do planeta e vão servir como fermento para ajudar no crescimento do Evangelho do Senhor, que é a massa do bolo, que precisa desse fermento para crescer em todo o mundo. Isso vai ser de uma hora para outra? Não, não vai. Mas tem um tempo, né? E durante esse tempo, nas reencarnações sucessivas, e com a chegada de novos irmãos, inclusive de outros orbes, e inclusive muitos dos irmãos que se encontram no mundo espiritual e que são espíritos de luz, como por exemplo, eu li agora, né? Estou lendo, na verdade, né? O livro A Decisão, não é? Pelo qual lá vem escrito que o próprio espírito André Luiz já reencarnou no Brasil e que subsequentemente já vai se preparar para, não muito longe disso, reencarnar também o ministro Clarencio, que nós vimos no filme Nosso Lar, que foi exibido domingo agora na Casa Espírita, foi aquele espírito ministro de Nosso Lar, que inclusive a pedido da mãe do André Luiz foi lá nas regiões do umbral para socorrer, para resgatar o André Luiz. Ele foi lá, o próprio ministro foi lá, a pedido da mãe do André Luiz, para resgatar o André Luiz. Ele foi juntamente com os enfermeiros Tobias e Lísias e resgataram o André Luiz, que estava lá nos umbrais, e levaram para a cidade Nosso Lar, onde ele foi tratado, foi cuidado. E pelo que eu li na obra agora, que eu acabei de falar para vocês, o livro A Decisão, que está aqui. Está aqui do lado, espera um pouquinho. A gente fala, é bom mostrar, né? Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Tá? Esse livro aqui, ele é psicografado pelo médium Samuel Gomes, que ele é um psicólogo, lá de Uberaba, e os espíritos que ditaram a obra são André Luiz e Chico Xavier.
no começo os dois, depois só Chico Xavier. Uma vez que durante a parte do livro que começa, o André Luiz reencarna, ele entra num processo de diminuição de consciência, restringimento do corpo espiritual, não é? E ele vai reencarnar, tá? Nesse livro aqui que eu estou falando para vocês. Fica a recomendação, se vocês quiserem ler. Agora, antes de ler esse livro, eu recomendaria que vocês lessem esse outro aqui, ó. Peraí. Esse outro aqui também, ó. Tá? Checkmate nas Sombras. O mesmo médium, Samuel Gomes, e o espírito que editou é o André Luiz. Tá? Então, nesse daqui, participa o ministro Clarence, o André Luiz, é o que explica a situação atual do nosso mundo, que é final de transição, final da transição planetária, e para logo o início da regeneração. Então, vem trazendo vários esclarecimentos sobre isso. Tá? Então, se vocês tiverem interesse de comprar. E fora aquele outro que eu já tinha indicado, né, que é o Futuro Espiritual da Terra, que é uma trilogia, tá bom? Bom, então, o que se percebe? Que nessas passagens, não é, que é dito que vós sois o sal da terra. Então, o sal também é a mesma coisa, ele serve para temperar o alimento, né? Sem esse sal, fica um alimento sem sabor, né? Insípido. O que acontece? Não precisa de muito sal. Você vai fazer, por exemplo, um arroz, uma panela grande de arroz. Você não precisa de uma mesma quantidade de arroz de sal. Você só precisa de um pouquinho de sal. Você põe umas pitadinhas de sal e aquele arroz todo, naquela panelona de arroz, já fica temperado e palatável. A mesma coisa o fermento, você não precisa de muito fermento. Então os espíritas seriam como o sal da terra e o fermento. Então é por isso que a doutrina espírita nasceu lá em França, mas foi trazida para o Brasil, onde se concentrou. Mas vocês vejam que, na realidade, nós já temos vários centros espíritas espalhados em várias partes do mundo. No Japão, na Inglaterra, em França também, em Portugal. A maioria dos centros espíritas são fundados por brasileiros. Quando eu estive, por exemplo, em Paris, para ser sincero, todos os centros espíritas que eu verifiquei lá em Paris, as pessoas que se encontravam à frente eram brasileiros. Então, para vocês terem uma ideia. Então, esse processo já está acontecendo, mas são espíritas oriundos aqui do Brasil e que migraram para lá e lá estão criando centros espíritas e levando a mensagem redentora do Senhor e abrindo centros espíritas e dessa forma, então, espalhando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. No entanto, o que eu estou falando é que, na realidade, os espíritas, eles vão já nascer em outros países, vão reencarnar já em outros países. Não são pessoas que nasceram aqui, são espíritas que se formaram aqui e, por um motivo ou outro, se mudaram para outro país, que acontece isso muito, né? Mas o que eu estou falando é que os espíritos que estão se preparando aqui, não estou falando todos, mas uma parte, eles vão reencarnar em outras partes do mundo, não é? Para poder, então, ser espalhado para todo mundo, o que está, no momento, praticamente concentrado tudo aqui. Então, você pega o Centro Espírita no Brasil, eu assim, poderia dizer, até sem muito medo de errar, que pelo menos um centro espírita em cada cidade do Brasil tem. Porque eu já fui em cidadezinha pequenininha, se bem que eu estou falando do estado de São Paulo, não é? Mas no estado de São Paulo, por exemplo, eu fui em cidadezinha pequenininha e tem. Poá, por exemplo, que é uma cidade pequenininha. Uma cidade bem pequenininha. Tem 17,5 km de extensão territorial. Então é uma cidade bem pequena. Gente, tem 11 centros espíritas. 11. Tudo bem que tem cidades menores, mas eu estou dizendo que eu creio, pelo menos até agora, pelo que eu vi, pelo menos um centro espírita cada cidade tem. E você tem cidades um pouco maiores, você tem uma quantidade enorme de centros espíritas.
não é? Então está concentrado, o Espiritismo está concentrado no Brasil. Mas por que está concentrado? No momento está concentrado para fortalecer os irmãos, os espíritas, porque para breve serão, depois que desencarnar, vão reencarnar em outras partes do mundo. Então o momento é um momento de preparação, não é? Boa tarde, Janete, obrigado pela presença, um grande abraço. Então, essas passagens que eu falei no livro de Mateus e de Gálatas, que fala que vós sois o sal da terra, quem são esses vós? Vós sois são os espíritos, os trabalhadores da última hora. Então é mesmo que dizer, os trabalhadores da última hora são o sal da terra, são o fermento que leveda a massa toda. Então todos que são espíritas verdadeiramente e que estão assim se conduzindo, né, procurando da melhor forma que pode vivenciar o Evangelho de Jesus. É difícil a gente falar assim, que nós estamos conseguindo viver o Evangelho de Jesus. Eu não consigo ainda, não é? Eu não consigo ainda viver o Evangelho do Mestre como ele viveu. Eu não consigo, porque para eu dizer isso eu precisaria ter em mim o amor incondicional. Eu não consigo. Eu consigo perdoar, por exemplo. Eu consigo perdoar. Mesmo uma pessoa que tenha me feito algum mal, mesmo que eu não consiga de imediato, porque a gente tem que ser franco, mas é alguma coisa que fica na cabeça da gente, mas passa, você reflete e você fala, não vamos ficar guardando rancor e nem nada sobre sentimento negativo, não. A pessoa está vivendo esse estado, não é? Então, o livro de novo? Tá, eu vou deixar. São dois, tá? Cadê a Lia que está perguntando? Viu, Lia? Ó. O livro chama-se A Decisão. Tá? A Decisão. Aqui é a editora do Fô, né? O médium Samuel Gomes, é um psicólogo de Uberaba, Minas Gerais. E esse aqui, A Decisão, é ditado pelos espíritos André Luiz e Chico Xavier. Esse outro aqui, ó, Checkmate nas Sombras, ele é ditado pelo espírito André Luiz. Esse aqui é Checkmate nas Sombras, é anterior a esse aqui. Esse aqui é o último, tá? Ambos pelo médium psicógrafo Samuel Gomes. Não é difícil encontrar, é fácil ter. Na Amazon, por exemplo, é facinho. Tem lá, tranquilo. Na editora do Fô, que é a própria editora, também encontra fácil, preços módicos. Módicos, assim, que eu digo, não são muito caros, né? Que é relativo que é módico, né? A não ser que seja aquele livro de R$1 que eu falei que comprei no Mundo Maior. Aí é módico mesmo, né? O livro novo, geralmente, você vai comprar na livraria, né? Assim, geralmente custa de 20 para cima, né? Alguns bem mais para cima. Bom, então, os trabalhadores da última hora são eles, que o próprio Cristo contou na parábola, né, dos trabalhadores da última hora, são os espíritos que reencarnaram aqui com esse dever, né, de se fortalecer, para que depois do desencarne vão ser preparados ainda mais lá na dimensão espiritual para aí então reencarnarem em várias partes do mundo. Então é uma missão que, embora não será uma missão fácil, mas trabalhar para Jesus não é fácil mesmo. Ele próprio deu exemplo para nós, não receando nem mesmo ser crucificado, não é? O próprio Pedro também, embora tenha, no primeiro momento, receado, né, ficado com um pouco de medo mesmo, porque é natural, a gente na condição de espírito na carne, a gente tem todos esses temores, não é? Porque Pedro, quando foi até sugerido pelos vários seguidores lá, porque Pedro estava em Roma, né? Já estava lá e tudo mais. E Paulo tinha sido preso, Paulo já tinha sido decapitado, e portanto só tinha o Pedro lá. E aí os seguidores do cristianismo diziam, Pedro, já não pode ficar aqui, se você ficar aqui você vai ser preso também, você vai ser morto também, e vai acabar a mensagem do Cristo, vai acabar, está começando nascente, vai acabar. Você tem que ir embora daqui e continuar espalhando o evangelho e você não pode ficar aqui. Ele aceitou a proposta e foi embora. A meio caminho,
ele viu vindo ao encontro dele um vulto, ele não identificou de princípio, já está no finalzinho do dia, até um pouco de nevoeiro, mas quando se aproximou dele, sentiu a vibração e viu que era Jesus. Falou: Senhor, o que fazes aqui? Jesus falou assim: eu estou indo lá para Roma para ser crucificado de novo agora por você. Aí ele caiu em si, né, que ele também tinha que dar o testemunho dele. Era necessário para ele próprio se transformar em definitivo e para também dar o seu testemunho. Daí ele voltou lá, foi preso, foi crucificado, mas ele falou que não tinha merecimento para ser crucificado como Jesus, pediu para ser crucificado de ponta cabeça como foi. Então, todos vamos ter que dar o mesmo testemunho. Não vai ser fácil. Enquanto a gente está aqui no Brasil, por enquanto, está mais suave. Mas depois, mais para diante, na próxima encarnação, quando reencarnarmos em outras partes do mundo, poderá não ser tão fácil. Por quê? Por vários motivos. Porque você pode reencarnar numa localidade onde, por exemplo, não exista a doutrina espírita, onde lá a religião seja outra completamente. Por exemplo, suponhamos que nós reencarnemos, se algum de nós reencarne, por exemplo, no mundo muçulmano. Você vai reencarnar no mundo muçulmano, você não vai ouvir falar de doutrina espírita. Você também não vai ter muito contato com o Evangelho de Jesus. Vai ter algum, porque no Alcorão, a base do Alcorão é o Velho Testamento, na realidade. Mas aquela interpretação mais dura. Então, os espíritos que reencarnarem no mundo muçulmano, por exemplo, vão ter o papel de suavizar o Alcorão. Não é converter o Alcorão em espiritismo, porque não dá. Quem está lá, está lá. Mas é dar uma suavidade ao Alcorão, para que o Alcorão se aproxime, né, dos ensinos de Jesus, que é o ensino do amor, do perdão, da reconciliação e da doutrina espírita, que não deixa de ser também o Evangelho redivivo. Se, por exemplo, algum de nós reencarnar no mundo hindu, a mesma coisa. E o mundo hindu, talvez, eu acredito que vai ser até mais facilitado, porque lá já se acredita em reencarnação, embora com algumas diferenças, mas, né, em vários deuses e tudo, mas vai talvez ser uma tarefa não tão dura quanto talvez seja no mundo muçulmano. E assim por diante. Não é? Então, esse vai ser o mistério dos trabalhadores da última hora, que são como comparados ao sal da terra, ao fermento, não é? Sobretudo nesta hora em que nos encontramos de final de transição, não é? Final da transição onde a separação vai ser feita. As dificuldades vão se acentuar, é normal. E aí será feita a colheita, não é? E, portanto, a gente tem que se manter firmes. É como, assim, orientou o espírito Asclépios, que é um espírito que já se encontra vivendo em mundos mentais, né? Isso está disposto no livro A Segunda Morte, que acho que tem lá na Casa Espírita, ao menos uma cópia. Eu tenho um livro aqui que eu comprei. Então, nesse livro A Segunda Morte, ele traz um enredo assim, sobre esse espírito Asclépios, que é lá da Grécia Antiga, e que ele galgou os postos todos da evolução na dimensão astral. E aí, quando ele chegou na 7ª dimensão astral, que é a última que dá contato com as esferas superiores, ele conseguiu suplantar também. Aí ele o corpo espiritual dele se dissipou ali naquela atmosfera da 7ª dimensão astral, e ele ascendeu ao mundo mental. E aí então o corpo dele será o corpo mental superior, que é aquele no qual o espírito, já tendo vivido todas as experiências nos astrais, né? Porque nós podemos considerar, gente, que o nosso mundo, que nós chamamos de mundo material, não deixa de ser o mundo astral. É também. O mundo astral é aquele que se baseia no astro. O astro é o planeta Terra. Então, nós estamos no astral 3ª dimensão, que é onde nós estamos. E aí você vai ter o de 4ª, que é onde temos as colônias espirituais, se bem que no astral superior, que vai ter o médio inferior. E vai ter o 5º, o 6º e a 7ª. E aí, então, o Asclépios foi para o mundo mental. Então, esse aí é o
o Asclépios, que está nesse livro aí, Segunda Morte. E ele, vindo lá na colônia Nosso Lar, nesse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, que vocês já devem ter lido, né? Faz parte daqueles 16 livros psicografados por Chico Xavier, editados pelo André Luiz, não é? Então, aqui, nessa parte desse livro, Obreiros da Vida Eterna, que fala sobre a vida no mundo espiritual, tem uma parte aqui que o espírito Asclépios, que para inclusive ele conseguir se apresentar lá em Nosso Lar, foi preciso um processo de mentalização muito grande, de uma quantidade grande de espíritos, para fornecer a ele uma quantidade de energia para ele conseguir se apresentar ali visualmente para todos. Foi criado também todo um ambiente agradável ali, tudo foi criado mentalmente ali na hora, né? Com água, com cachoeira, com plantas, etc. Se vocês já leram o livro, vocês vão lembrar. Daí ele fala aqui nessa parte aqui. Parte essa que está na Bíblia, na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Então, esse espírito Asclépios está nos dizendo que, embora o mundo esteja em polvorosa e vai piorar nesse final de transição, é normal. Você está no fim de uma obra. O fim de obra é triste, viu? É triste. Depois que termina, fica uma benção. Mas a gente está naquele finzinho de obra, né? Fim de transição. Então, o que o Espírito Asclépios está ensinando para nós aí? Que nós devemos nos manter serenos, tranquilos, nos considerando e realmente sendo homens e mulheres de Deus, que vivemos a mensagem do Cristo, e não nos permitamos contaminar pelas coisas do mundo que estão acontecendo, que vão agravar-se, né? Os problemas, né, as discriminações, as perseguições que irão acontecer, e já aconteceram. Vocês viram no ano passado que foi determinado o fechamento de igrejas? Foi determinado. Vocês se lembram disso, não é? Então já começou. E se vocês olharem notícias mundo afora, já está acontecendo bastante e a tendência é acentuar. Mas nós sabemos que as coisas no fim acontecem dessa maneira para fazer aquela seleção que o Cristo chamou de seleção do joio e do trigo. Então, nos mantenhamos em paz, com serenidade, sabendo que nós somos os trabalhadores da última hora e que a nossa missão é divulgar o Evangelho do Senhor. Então, a gente vai, o horário já nos chama para finalizar, não é? Então nós vamos fazer uma prece para encerrar esta live. Peço a vocês que participem comigo, tá bom? Fechando os olhos, levando o pensamento a Deus, oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Obrigado a todos pela presença, pela participação. Beijo no coração e até amanhã, que amanhã eu vou substituir a live do João. Então nos vemos amanhã, nesse mesmo horário. Muito obrigado.